Ixi, aí já estava. Então, vamos dar continuidade à aula 4, de 3 de março, sobre teorias e práticas pedagógicas. Deixa eu ver onde eu estava. Tecnicista, a gente falou, então a gente parou aqui na crítico-reprodutivista. Isso. Bora lá, que eu tô boa de memória, gente. Quem vê, pensa, né? Volto. Ok. Então vamos a ela. Teoria crítico-reprodutivista vem da palavra reprodução, certo? Então, na verdade, aqui é a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. A gente falou sobre violência simbólica. O que é violência simbólica? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. O que é violência simbólica? Fala aí. O que não tem equivalência. Seja um pouquinho mais específica. É aquele que é daquele lá da escola, que estuda numa escola particular e aí não valoriza quem estuda na escola pública. Mais ou menos isso. Isso, bingo, gata. Tá aprendendo direitinho com a Pro. Afinal de contas, estamos aqui para isso, não é verdade? Bom, quando a gente fala de violência simbólica, a gente vai falar de um autor, na verdade, né, bastante conceituado, mas enfim, a gente já falou sobre ele, mas eu vou dar alguns exemplos, como, por exemplo, o bullying, o assédio sexual, o assédio moral, tá bom? Faz parte aí dessa violência simbólica, porque a violência simbólica, ela é um dano que é irreparável, às vezes, né? Mas ela é, na verdade, capaz de prejudicar o nosso psicológico, o nosso emocional, tá bom? Então, tem essa ordem aí, tá? E o que você disse, quem foi que falou agora? Ana Paula. Eu ia falar, mas eu falei, não, será que não foi errado? O que a Ana Paula disse é certo também. Por exemplo, quando a gente... Não, vou deixar ela falando. Ana Paula, com você. Muito bem, vamos lá. Encha o peito e fale. Do quê? Da teoria? Não, então, quando você estuda, tipo, você estuda numa escola ou pública ou particular, você criticar, ou não sei a maneira certa de falar, que você vai menosprezar outra pessoa. Tipo, estuda em escola, aquela metidinha porque estuda na escola particular. Ou você estuda numa escola particular e fala, é porque é pobre que estuda na escola pública. Muito bem, isso aí, isso mesmo, né? Então, quando a gente fala da violência simbólica dentro do ensino, a gente não vai falar só sobre o bullying, a gente vai falar de assédio sexual, a gente vai falar também do burguesinho, vamos pôr bem entre aspas. Eita, que isso? Ai, que bom que nenhuma ameaça foi encontrada, né? Feliz. Gasparzinho pediu para fazer análise. A gente está falando sobre essas pessoas que acabam apontando que aquela pessoa é X situação financeira, econômica, e aquela é Y situação financeira, econômica, né? Isso também é uma violência simbólica dentro do ensino. Quando alguém estuda na escola particular e veio do Estado, já é visto de olhos nariz torto. Vanessa. Pode falar. Quando eu estudava o Fundamental 1, eu cheguei a estudar o Fundamental 1 aqui em São Paulo, a terceira e quarta, na época era a quarta série, no caso, o terceiro ano, né, quarto ano. Aí a gente costumava visitar museus, a professora levava nós para visitar os museus, e era assim, era nítido, como os guardas, começava pelos guardas ali que estavam cuidando ali da portaria, quando chegava a escola particular e a escola pública. Era outra coisa, era outro tratamento, porque quando chegava a pública, é tipo assim, toma cuidado, aí a escola pública, só tem vândalos, tipo assim, sabe? Ladrãozinho, vândalo. Então, isso é uma violência simbólica.
Isso é assim, uma outra coisa que você me fez lembrar foi quando a gente ia no Play Center, quem ia no Play Center, por exemplo, escola estadual ia num dia, escola particular ia em outro. Isso é violência simbólica. Sim. Isso é discriminação, preconceito. Hoje ela se enquadraria em vários crimes. Mas isso não está só na escola, né, professora? Então, é assim, ó. Você liga para o Play Center, para qualquer lugar que você queira levar seus alunos, e você diz, aqui é fulana de tal, e eu sou da escola do estado. E aí, então, a moça que te atendeu, ela já tem a orientação. Você não sabe. Mas aí, quando você chega no lugar que você marcou lá, você percebe que todas as escolas que estão ali é do estado. E aí, então, você fica sabendo através de uma amiga sua, porque a instituição de ensino, por mais instituições que existam, mas quem trabalha na educação sempre conhece outras pessoas. Gente, o ciclo de amizade é sempre professor. Se você olhar minha agenda, o que tem de professor, uma porrada de gente. E aí, então, você fica sabendo que uma escola particular, que é vizinha sua, vai no dia seguinte. Por que essa diferença? É uma violência simbólica. É que não é dito, não é escancarado isso não, tá bom? Mas é que minha mãe é professora. Foi professora durante muitos anos e foi coordenadora no Vila Mara, perto desse bairro aí que eu falei para vocês, da Vilani. E aí, então, ela sacou isso também. E aí nós íamos no Play Center pela escola dela e pela minha escola, para a escola que a gente estudava. E a gente estudou durante alguns anos numa escola particular, porque a gente tinha bolsa. Não é porque a gente era rico, nunca fomos, não somos. E aí, então, a gente estudava na escola particular por conta de bolsa, e a gente ia pro Play Center. Cara, a diferença é grande. Não, assim, tipo, quem vai nesse mesmo dia? Iam as escolas particulares de Guarulhos, e a gente encontrava todo mundo lá. Mas não ia nenhuma do estado. Então, assim, era uma violência isso. Isso é uma discriminação, um preconceito. Mas pra gente, já tá, ó, aqui, ó, na veia, estruturado. Porque essa violência simbólica, ela sempre aconteceu. Essa segregação, essa diferença, essa divisão, sempre aconteceu. É que para nós era normal, porque sempre foi assim. Você ia, por exemplo, visitar alguém que era rico? Não, eu também não. Por quê? Porque era rico. Nossa, né? Como se não soubéssemos nos comportar. É a mesma coisa que a Raimundinha falou, né? Das pessoas que, quando ela vai no museu, desde o segurança, ele já está atento. Porque, no mínimo, vão fazer barulho, fazer bagunça, vão roubar. Não é isso? Professora, também a diferença de elevadores, o social e serviços gerais, de serviços, né? Eu acho que todo mundo deveria subir e descer pelo social. Mas se você carrega um lixo, por exemplo, não sei em que situação você está falando, mas assim, se você carrega lixo, não dá para ser no elevador social, porque se vaza o seu lixo, aí fica sujo. Então, beleza, né? Mas acho que deveria ter uma forma certa de descartar esse lixo. Agora, acho também que, por exemplo, qual o problema de você subir o elevador com um carrinho de feira, um carrinho de mercado? Não é verdade? Nenhum. Ô, Vanessa, falando nisso, que de vez em quando eu vou para o Rio, lá com a minha filha, né, como vocês já sabem. Sim. Aí, eu fui no mercado lá, é distante, né, de onde ela mora, o comércio mais próximo é distante. Eu fui, estou voltando com as sacolas, e subi no elevador de serviço. Mas para mim é indiferente se ele era de serviço, se não era, eu nem percebi. Mas, enfim, aí tinha uma moça também. Aí eu estava com a sacola, ela falou assim, nossa, carregando peso. Eu falei, sim, estou vindo do mercado. Ela, essas patroas também só exploram a gente. Aí eu fiquei quietinha na minha. Ela, então... Achou que você era empregada. Mas... Ela estava no elevador de empregada, como se fosse... Com sacolas. Então, e com as sacolas pesadas, mas diferente. Realmente, a sua filha maltrata você. Pois é. Mas é isso, é só você prestar atenção nos elevadores, e tá certo, né? Por que funcionário entra por um e visitante por outro? Bom, qual é a diferença? Não é verdade?
né? Não deveria haver essa diferença. Me lembra de um filme que eu até já falei para vocês, de que era dos negros, de que as mulheres que eram negras usavam o banheiro do lado de fora, não podiam usar o banheiro do lado de dentro. Acho que a gente já falou sobre esse filme aí há um tempinho atrás. Não vou lembrar o nome dela agora, não. Claro, né? Como sempre. Não lembro, mas eu já falei desse vídeo para vocês, desse filme, que elas que, na verdade, educavam as crianças, porque as mães estavam ocupadas com outras coisas da sociedade. E elas que gostavam das crianças e cuidavam e tinham um carinho pelas crianças. Enfim, um filme muito bonito, mas que fala também sobre essa segregação, sobre essa violência simbólica, sobre esse racismo estrutural, que eu acho que existe sim. Acho um absurdo falar que não, mas existe sim, infelizmente, acho um absurdo, mas existe. A gente tem que lutar contra o racismo e ser antirracista, né? Que é bem diferente também. Né? Bom, a violência simbólica também, racismo, né? Teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, aparelho ideológico do Estado. Eu vou educar as crianças para pensar o que o Estado quer que ela pense. Aí aqui a gente está falando de partidos políticos. Eu quero que eles sejam capitalistas, pronto. Eu quero que eles sejam socialistas, bom, tá bom? Teoria da escola dualista, a gente já fala sobre ela. Deixa eu mudar aqui. Nossa, tá bom. E aí, então, a gente vai falar sobre um pouquinho da violência simbólica antes de falar da escola aqui dualista, tá bom? E aí a gente chega nela. Deixa eu só me arrumar aqui. Pronto. Tô muito em cima de vocês, né? Distanciamento social, né, gente? Tô muito em cima de vocês. Bom, a gente tem o Bourdieu, que é sobre ele, né, que a gente estava falando sobre a violência simbólica, né, e o Passeron. Então, ele diz assim, tem um livro, né, eles que é a reprodução, elementos para uma teoria do sistema de ensino. Eles pensam sobre o ensino e eles pensam sobre essa violência simbólica dentro do ensino. Então, a escola, ela realiza a produção de hábitos ou a reprodução, porque se isso acontecer uma vez, pode acontecer outras, e se acontecer outras, é reprodução e não produção, tá? Então, a gente tem aqui, como a escola quanto aparelho ideológico, o Althusser, que ele traz a ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, num livro lançado em 69, e a escola é o aparelho ideológico do Estado, dominante na sociedade capitalista. E a escola nada mais é do que uma reprodução da força de trabalho e inculcação ideológica. Inculcação, vocês já ouviram esse termo? Eu estou inculcado com algumas coisas. Inculcado e não inculcado, tá bom? É inculcado, tá? É estar pensativo sobre a ideologia. Oi? Eu estou pensativa sobre aquilo. Estou pensando. Perfeito, Rai. Isso aí. Gosto de falar com aluno inteligente. Isso aí. Estou pensativo, tá bom? Então, é pensar sobre o Estado, mas aí uma questão de sociedade capitalista. Vamos pensar em sociedade capitalista. Eu tenho uma revolução industrial, eu tenho as indústrias, eu tenho pessoas que trabalham nessa indústria e que produzem canetas. As canetas têm que ser vendidas. Então, eu preciso, se eu fabrico 1000 canetas por dia, eu preciso de 1000 pessoas para comprar caneta, certo? Então, eu faço um trabalho exaustivo de marketing para poder vender. Nessa época, nós tínhamos revistas femininas. Aí vocês vão lembrar, eu já falei sobre isso aqui. Vocês vão lembrar da Sorriso de Mona Lisa, o filme que a gente assistiu, em que uma das moças que se casou no final e que era muito infeliz, ela lia filosofia enquanto ela aspirava a casa, lembra? Lembra?
Não lembra? Lembro, sim, eu lembro. Não assisti esse filme outra vez, mentira. Lembra, Raimundinha, né? Eu lembro. Mas alguém lembra? Eu lembro de algumas coisas. Essa parte você não lembra? Ela é mais no Não. fim, assim, sabe? Meio pro fim. Era quando ela se casou e ela achava que a vida dela era perfeita. E ela queria uma máquina de lavar roupa, lembra? Porque o sonho dela era esse. E ela passava o aspirador na casa enquanto ela lia, assim, uma coisa mais ridícula do planeta Terra. E aí, então, isso é a sociedade capitalista, tá? Tudo bem, amores? Podemos ir? E aí, então, vamos falar sobre a escola dualista. Dualista porque ela se divide em duas grandes redes, tá bom? Teoria capitalista. Teoria capitalista. Teoria dualista, tá? Ela tem aí duas grandes redes. Quais são essas duas grandes redes? Se eu perguntar isso na prova, não vai adiantar vocês colocarem lá, é rede PP, rede SS. Aham. Aluno. É primária e secundária. Ai, que lindo. Muito bem, quem falou isso? A Valentina. A Valentina. A Valentina Radassa. Muito bem, Ju e Valentina. Um ponto para cada. Muito bem. Então, a primária, ela era destinada para os trabalhadores. Entra aqui também as crianças desses trabalhadores. Que a creche, que não é da forma como é hoje, né? Era só um depósito de pessoas ali, né? Só para alimentar e não fazer nada, não subir no lustre, tá? Agora, a secundária, essa daí não, essa daí já tinha um plano de ensino. A outra não tinha plano nenhum, era só não subir no lustre, a criança. De resto, podia fazer tudo, certo? Então, a rede secundária, ela era destinada à burguesia, porque a burguesia tinha condições intelectuais, porque o dinheiro estava relacionado à cultura e à sabedoria, né, inteligência, né? Quanto mais rico, mais inteligente, quase isso, tá? E quanto mais pobre, mais burro ele é, né? Seria mais ou menos esse termo, usaria, né? Então, a rede, a burguesia teria, sim, esse ensino diferenciado por conta dos seus interesses, né? Porque a burguesia nada mais é do que ela compra da indústria e vende, certo? E aí, então, a escola acaba sendo esse aparelho ideológico aí da burguesia que está a serviço dos interesses dele. A burguesia também faz parte do dono da indústria que precisa da escola tecnicista, certo? Então, escola dualista, ela tem a rede PP e a rede SS. Uma destinada aos trabalhadores e a outra destinada à burguesia. Belezinha? Belezinha. Então tá bom. Segue o fluxo. Várias novinhas na minha cola. Vamos lá. Vários novinhos na minha cola. Vamos lá. A teoria crítica, que a gente viu até um tempinho atrás aí, né? Então, a gente tem 3 tipos de teoria. A pedagogia libertária, libertadora e histórico-crítica, tá bom? Vamos a elas. A libertária, o próprio nome diz, né? É aquela que faz a sua autogestão, é aquela anti-autoritarismo, porque ela está libertada. Até o meu fone também se libertou daquela situação quadradinha de rédeas curtas, tá bom? Só que a libertária, ela rejeita toda forma de governo. Ela tem uma autogestão, eles que vão desenvolver os mecanismos aí de mudança, o que vai acontecer com o aluno, o que vai acontecer em sala de aula, tá bom? Eles quem? Na verdade, o corpo docente e indecente, ou corpo docente, né? Só os professores, né? E aí, então, essa participação grupal. Então, o que acontece nessa escola? Ela tem a prática e a aprendizagem, tá? Só que ela não aceita nenhum estímulo que seja financeiro ou de qualquer outra forma do governo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. O que se aprende nessa escola, que não durou muito?
Quais são os conteúdos? São colocados à disposição dos alunos, porém não são exigidos. A apropriação dos conteúdos somente tem sentido quando convertidos em práticas. Vamos lá. Eu aprendi na sala de aula sobre nascer, crescer e morrer, certo? Aula de biologia. Então, eu peguei um feijão, coloquei no algodão, certo? Com água. Ele cresceu, nasceu, cresceu e depois ele morreu. Pronto. Se eu converto isso em prática, esse aprendizado em prática, eu tenho a pedagogia libertária. Bom, assim, eu acredito que a nossa pedagogia atual, ela é uma mistureba de todas elas. A pedagogia libertária, ela, dessa forma, desse conteúdo, enfim, né, como o professor é o orientador, ele que ajuda os alunos, ele tem um peso maior, eu acho bem vista a pedagogia libertária, mas não em relação à autogestão. Eu acho que o aprender e converter em prática é maravilhoso, é show. É sinal de que você aprendeu. Por exemplo, o estágio é o quê? É um aprendizado. Um aprendizado que você converte em prática. Prática. Não é verdade? Então, assim, aí já está a pedagogia libertária. Oh, entenderam? Aonde eu quero chegar na pedagogia libertária? Então, o que é, na verdade, negativo é anti-autoritarismo, beleza, porque todas elas são em seguida, né? O autoritarismo é a rigidez. Tudo bem para vocês? Autoritarismo, diferente de autoridade. A autoridade está referente a quem manda ou ao chefe daquela seção, daquele departamento. Na sala de aula, quem é a autoridade? A autoridade é o professor. Porque ele que tem um plano de aula, ou deveria ter um plano de aula, que vai falar assim, gente, a gente vai para a direita primeiro, e depois a gente vai para a esquerda, tá bom? Ai, professora, mas eu quero ir para a esquerda e depois para a direita. Não, porque se você for para a esquerda, não vai dar para virar a direita depois, tá bom? Então a gente vai para a direita e depois a gente vai para a esquerda. Isso aqui é um plano de aula, tá? Agora, falei tudo. Ah, tá. O autoritário é aquele que não vai nem ouvir o aluno falar e vai falar assim, nós vamos por esse, não pergunte o porquê. Tá? Então, cuidado, porque alguns professores acabam confundindo aí autoritarismo, autoridade, autoritária, tá? Autoritária está relacionada a autoritarismo, tá? Vamos pensar em militar, vamos pensar em Hitler, isso tudo é autoritarismo. O professor chega na frente e fala assim, você abre o livro agora. Isso é autoritarismo. Não pode ir no banheiro. Isso é autoritarismo. Dessa forma, né, falando, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado aí, tá? A autoridade é quem comanda naquele momento, naquela situação, né? Por exemplo, o governador do estado, ele não comanda a minha casa. Ele organiza a sociedade, né, do jeito que dá. É porque não dá para organizar do jeito que ele gostaria. Do jeito que dá. Né? Então, ele organiza as ações que acontecem para melhorar a situação da sociedade. Tá? Agora, ele não manda na minha casa, na sua, na vizinha aqui, na vizinha aqui. Não manda, nem dos cachorros também. Tudo bem aqui, amores? Tudo. Então tá. Sim, já falei. E aí, a avaliação da pedagogia libertária, que é aquela que eles aprendem e depois põem em prática na vida, ela ocorre em situações vividas, tá bom? Experimentadas. Então, quando traz esse conhecimento para a vida, aí então ocorre a avaliação, tá? Aí então é ponto positivo ou é ponto negativo. Se você conseguiu pôr em prática, ok. Se você não conseguiu pôr em prática, é sinal de que faltou entendimento sobre aquele tema, tá?
Tudo bem? Vamos lá. A autogestão é o conteúdo e o método que resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. Quando a gente fala de gestão, quando a gente está falando de conteúdo e método, a gente está falando do que vai ser dado e de que modo vai ser dado. Conteúdo, o que vai ser dado. Método, de que forma que você vai dar isso para o aluno? O que você vai usar? Fala aí. Você que vai ensinar sobre semente. Como que você vai ensinar para o aluno sobre semente? A pedagogia libertária, ela tem essa autogestão. Então, cada um direcionava da forma como gostaria, como queria. Mas vamos pensar que a gente está falando de algo em 1960, 50, tá bom? Então, assim, está um pouquinho distante, tá? Então, é muito diferente do que a gente pensa hoje, como método, principalmente, né, como conteúdo, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, que a autogestão aí é sobre o conteúdo e o método, que quem vai decidir isso são os próprios professores e direção da escola, tá? A participação grupal, ela deve ser através de assembleias, conselhos, eleições, reuniões e associações, de tal forma que o aluno leve para a escola e para a vida cotidiana o que aprendeu. Então, essa participação grupal aí, essas assembleias, a gente lembra disso no Estado, né? Que tinha assembleia, tinha os conselheiros, né? Tinha eleição, tinha reunião, tinha associação de moradores, lembra? Tinha a APM, Associação de Pais e Mestres, lembra disso, gente? Tudo isso era uma forma de ajudar a levar a escola por um caminho que era do aluno aprender. Tá bom? Mas é claro que muita coisa acabava saindo do que era para ser correto, tá? Bom, essa é um tipo de pedagogia, tá? Que é a libertária. Tudo bem? Ô, professora, a APM existe ainda. A PM existe ainda, né? Existe. Olha, eu lembro que eram R$5 que a gente tinha que dar na PM. Agora é 20. Tô brincando, pode dar o valor que você quiser. Ah, pode dar o valor que você quiser, que bom. O valor que você quiser. Ai, que bom, porque antes eram R$5. R$5 para mim parecia não fazer diferença, mas para o meu colega do lado, tinha certeza que faria. Tanto que vinha assim em situações de moedinhas contadas, sabe? E a gente via isso escancarado. Ai, que bom que é qualquer valor. Que bom. Passa a caixinha. Na reunião dos pais, é isso? Eles dão, na escola dos meus filhos eles dão, aí você tem um mês inteiro, assim, para eles, normalmente quando tava em aula, né, agora em pandemia não estão fazendo isso mais, mas em aula eles colocavam dentro da bolsa da criança e você tinha até o dia 30 para devolver aquele envelope com algum valor. Se quisesse também, não é obrigado, né? Sim. Ai, que bom, né? Que bom. Mas para que serve, no caso, essa PM? Ah, isso que eu ia perguntar, para ver se ela sabia. Você sabe, amor, para que serve a PM? Bom, lá na escola dos meus filhos, eles falam que o dinheiro é para fazer alguma coisa para a escola mesmo. Ou comprar algum material, ou para arrumar a escola, para fazer algum... para a escola. Aí eles fazem depois um levantamento do valor, do que foi arrecadado no mês, e faz alguma coisa para a escola. Porque se você parar para pensar, as escolas, o que acontece de um ano para outro fisicamente, assim, de reforma? Pensa, pintura. Né? Por quê? Porque a tinta que compram também, ela é cara. Ela é a tinta óleo. Ela não é a tinta látex. Ai, por que não compram tinta látex? Aí eu pergunto pro seu filho, por que ele risca a parede, inferno? Né? Então, porque a tinta óleo, é aquela da porta que a gente pinta, né? Da janela, da porta, de madeira e ferro. Porque dá para lavar. E se grudar chiclete ali, dá para lavar. Porque se o bonito riscar com uma caneta, dá para lavar. Então tem que ser com essa tinta. A faculdade também é pintada dessa forma, o prédio da escola também é pintado com tinta óleo. Por conta disso, porque se riscar dá para limpar. Diferente da látex. Se a gente for
pintar, que nem aqui, foi com látex. Então, se a gente vai escrever e depois apagar, vai manchar. Então, tem que ser dessa forma. Agora, imagina pintar uma escola inteira, quantos galões de tinta vão? E vocês sabem quanto custa a mão de obra de um pintor. Não é barato, tanto que fui eu que pintei aqui. Então, assim, não é barato, né? A escola recebe verba do Estado, beleza, mas não é uma verba surpreendente. Por isso que há necessidade de um complemento, tá bom? Não é com o dinheiro da APM que se vai fazer obras grandiosas na escola, tá bom? Mas é o que vai ajudar, por exemplo, a construir alguma coisa que precise com urgência, porque precisa da licitação também. Por exemplo, no meio do, sei lá, no segundo bimestre, apareceu um buraco, sei lá de que forma, no muro da escola. E por esse buraco entra e sai gente. Olha que maravilha. Isso acontece? Claro que acontece. A escola não tem dinheiro para ficar bancando o buraco que fazem. Sabe o que ela tem que fazer? Pedir licitação. Ela faz 3 cotações, manda para o governo, para a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação manda para o departamento correto. E aí, então, eles fazem a licitação dessas 3 empresas. Tem que sair em DO, aquela que for mais em conta. Aí, então, isso demora pelo menos uns 3 meses. Aí, eu tenho o dinheiro da PM. O que eu faço? Tapo o buraco. Vamos fazer um projeto na escola. O projeto educativo vai ser interessante, as crianças querem trabalhar nele, querem participar desse projeto, ele vai ser realmente bem visto para a sociedade, vai fazer um bem para a comunidade, porque os projetos têm que fazer bem para a comunidade. E aí, então, só que a gente precisa de papel, tá bom? Não tem dinheiro para papel. O que a gente faz? Usa o dinheiro da PM. É para isso. É o tapa-buraco. Entendeu? Bom, pode seguir? Pode. Sim. Não, que se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ou perguntar mais alguma coisa sobre a APM, enfim, pode falar, amores. Por isso. Teve um ano que eles usaram o dinheiro da PM para fazer festa do Dia das Crianças para as crianças, né? Então, acho que não deveria ter nada para fazer. Não que deveria ter nada, mas usaram o dinheiro para fazer festa para o Dia das Crianças, né? Pode ser que o dinheiro era pouco para fazer o que eles realmente precisavam, mas deu para fazer a festa das crianças. Que maravilha, né? Elas ficam tão contentes. E às vezes também a verba que vem para uma situação que eles disponibilizam é maior para a necessidade atual da escola. E isso também não pode ser desmembrado. Por exemplo, já que tem ali, eu tiro daquela verba para suprir o lugar. A necessidade da escola não pode ser mudado, porque tem que ter nota fiscal de tudo, tem que ter todo um relatório, né, e enviado. Isso mesmo. Essa parte administrativa, eu não sei se vocês vão ter, mas eu acredito que sim, né? A gente vai, bom, não sei na faculdade, mas a gente vai ter que fazer o estágio, né? No próximo semestre. Eu acho que é na faculdade que vocês terão essa parte mais de legislação, essa parte mais burocrática, né? De escola, política pública, né? Que eles falam. Eu acho que vocês terão, sim. É isso mesmo, viu, Geise? Porque as escolas recebem a verba, mas elas são destinadas a algumas situações. Por exemplo, precisa comprar, tem um nome certo que eu sempre esqueço, mas é como se fosse produtos não perecíveis, tá bom? Então, o que não é perecível para uma escola? Carteira, tá bom? Impressora, computadores, isso não é perecível, né? Isso não estraga, tem validade de 2 anos, 1 ano, um mês, né? E tem produtos, tem compra para produtos de, não é papelaria que eles chamam, acho que é almoxarifado, alguma coisa assim. Então, vão comprar sulfite, vão comprar caneta, vão comprar lápis, vão comprar essas coisas. Para uso da escola de modo geral. Então, se a criança, por exemplo, não tiver uma caneta, ela pode pedir na secretaria. Mas nem sempre tem. E isso é uma questão de gestão. Isso não é uma questão de coordenação, porque a coordenação não tem nada a ver com isso. Isso é gestão, isso é direção e vice-direção. Tá bom? No particular, isso é direção.
E no estado da prefeitura, isso também, isso é direção e vice-direção, tá bom? Com o tempo, vocês vão aprender. Eu espero muito. Bom, de quem que é a pedagogia libertadora? A gente está falando da libertária e a gente vai falar da pedagogia libertadora. Vamos pensar na tal da pedagogia da autonomia? Certo? E a gente tem o nosso querido Paulo Freire aqui, tá? O Moacir Gadotti, os dois pensando na pedagogia libertadora, tá? A educação é sempre um ato político, só que presta atenção na palavra ato político. Ato político vem da palavra manifestação, vem da palavra engajamento, vem da palavra militância, que aqui está sendo bastante usado ultimamente. Ato político, tá? Tudo eles fazem pela política, bom? Educação problematizadora, conscientizadora. Não é que a educação é um problema, mas eu levo problemas para dentro da sala de aula e conscientizo as pessoas diante daquele problema da forma como devem ser resolvidos. Certo? Beleza. A categoria pedagógica da conscientização preocupa-se com a formação da autonomia intelectual do sujeito para intervir na realidade. O que seria autonomia intelectual? Fala aí, galerinha. Autonomia intelectual. Ele pensar por ele mesmo? Bingo! Por exemplo, qualquer um. Lembrei de uma música do Raul Seixas. O direito de votar, por exemplo. Eu posso escolher o presidente ou o prefeito que eu quero. Eu acho que ele é bom e ninguém vai interferir nisso. Eu vou lá com a minha atitude e voto. Isso mesmo, isso mesmo. É aquela criança ou aquela pessoa, aquele cidadão que vai ser formado, porque a escola a gente também forma cidadão, não é isso? Aonde ele tem um pensamento único ou sozinho ele conseguiu chegar a uma definição, um entendimento, uma decisão na vida, tá bom? É aonde ele consegue pensar por si só, sem a interferência de ninguém. Minha família toda é, sei lá, católica, também você. Ou então não, minha família toda é católica, não quero seguir o catolicismo, vou seguir lá. Você é ateu, pronto. Conscientização, uma formação aí de autonomia intelectual. Ele sabe onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Só porque um pensa assim, todo mundo vai pensar. Então, esse pensamento de rebanho, né? Quando a gente fala de autonomia intelectual, é aquela pessoa que, parou e, não vou seguir, porque eu não penso igual a vocês, eu não quero ser igual a vocês, eu penso diferente, tá bom? É certo ou errado? É certo você ter autonomia intelectual. Tá bom? Não ser influenciada. Por exemplo, hoje é muito fácil a gente ser influenciada, né? Porque a gente tem várias informações, assim, eles detonam a gente em informação na mídia, e informações certas e erradas, né? E aí vai de você gostar do governo ou não. Quando você diz que gosta, você teve, por conta disso, você tem uma autonomia intelectual. Né? Quando você diz que você quer fazer pedagogia, você teve uma autonomia intelectual. Ou alguém falou para você, vai lá, faz pedagogia, vai. Faz pedagogia, hein? Vai, faz pedagogia aí. Você vai fazer pedagogia? Faz pedagogia? Faz pedagogia. Não. Se alguém fez assim e a sua ideia não era fazer pedagogia, então você não teve autonomia intelectual. Mas a hora que você falou assim, eu vou fazer pedagogia porque é isso que eu quero, pronto, autonomia intelectual. Tá bom? Belezinha? Como que é a escola? Da pedagogia libertadora e não libertária. Libertadora. Formação de consciência política dos sujeitos para atuar e transformar a realidade. Pausa.
Esse sujeito formado pela pedagogia libertadora é aquele que tem a autonomia intelectual e que sabe que ele, como um cidadão que tem direito ao voto, sabe que aquele voto tem um peso diante de milhares de outros votos. Sabe aquele lance de não vou nem votar. Não é isso que ele está pregando. A pedagogia libertadora. Não vou votar, não, porque assim eu não preciso dizer para quem eu vou votar. Ou eu não sei para quem votar, então vou anular meu voto. Isso, por exemplo, não é consciência política. Não, você tem que votar, você tem que escolher. Você deve. Eu vou votar em X porque Y é ruim. Nunca votaria em Y, e se eu votar em W, W não vai ganhar, então eu vou votar em X. Oi? Mas você não queria votar nesse, mas você é contra o outro, então você podia ter uma terceira opção, não tem terceira opção? Se eu não me engano, tem várias opções, né? Então, assim, você não precisa votar nos 2 primeiros, né? Você pode votar no terceiro, mas aí você não vota, por quê? Porque não vai ganhar. Nossa, que consciência política. Não é verdade? Por exemplo, eu votei em Guarulhos, né? Que eu voto, não voto aqui. E aí eu votei numa que nunca ouvi falar na vida, mas eu gostei da proposta dela. Pronto. Aí minha mãe falou assim, por que você não votou em X? Eu falei, não, porque eu não quero votar em X, eu quero votar nessa mulher aí, ela era professora também. E gostei da performance dela, da atuação dela dentro da escola, dentro daquela pequena sociedade, micro-sociedade, né, de que ela estava vivendo ali no bairro que ela morava, enfim, achei que, né, fosse ter peso, não o que ganhou, o Gucci. Enfim. Mas ela não vai ganhar. Tudo bem que ela não vai ganhar, né, mas assim, eu não quero votar no Gucci, na verdade, mesmo que ele tenha ganho. Mas aí é uma outra situação. Isso é consciência política, tá? Problematização da realidade, das relações sociais do homem com a natureza e com os outros homens, visando a transformação social. O que a gente mais vê hoje diante, por exemplo, da natureza? O que o homem faz com a natureza hoje? Desmata, né? Destrói. Queima. Né, gente? Assim, para que natureza? Né? Vamos cimentar tudo. Isso. Então, o Paulo Freire, ele pregava essa pedagogia libertadora porque ele achava que a natureza e o ser humano, eles tinham que andar em harmonia. Um não tinha que depredar do outro, né? Não tinha que devastar o outro, que matar o outro, né? Então, a relação que o homem tem com a natureza deveria ser harmônica, deveria ser boa, né? Porque assim, se eu tenho uma boa relação com a natureza, eu serei um bom homem, e eu terei uma sociedade rica, ou pelo menos transformada. Vamos pensar no que a gente falou agora há pouco, aquele monte de verde que eu vi. Por que não divide e faz plantação? Pronto. Seria um outro olhar para a natureza, né? Por que a gente tem que fazer... A gente não. Por que pessoas fazem mal aos animais, né? Por que não fazem o bem? Eles são do bem, né? Por que, enfim, tem que enjaular pássaro? Só porque você é egoísta e quer que o pássaro fique ali, mas o mais bonito do pássaro é ele cantando e voando. Mas você quer que ele fique ali, na sua jaula. Egoísmo demais. Né? Isso não é ajudar, isso não é ter uma boa relação com a natureza. Mas ele tem espaço. Não, ele não tem espaço. Olha para o céu, o tamanho do espaço que ele tem e o tamanho do espaço que você diminuiu a vida desse ser. Não é verdade? Então, assim, que conscientização de natureza você tem? Nenhuma. Agora, a hora que você pensa de forma diferente, aí então você tem uma consciência da natureza. Né? Você tem que ter consciência política, você tem que ter consciência ambiental, você tem que ter a consciência da sua vida social, da sua vida sexual, da sua vida afetiva, familiar, tem que ter consciência. O que é ter consciência? É olhar as coisas de forma racional, pensando de que aquilo que é racional pode se transformar numa emoção boa.
certo? Tudo bem, amores? Estamos fluindo, né? Tudo bem. Então, tá bom. Vocês estão quietinhos porque assim a aula vai embora e a gente termina, ou porque vocês estão entendendo tudo mesmo? Eu estou anotando aqui, professor. Estou aprendendo tudo. Olha, eu acho que é a resposta A e B junto. Todas as alternativas estão corretas. Só pode escolher uma, não pode escolher as duas. Pode escolher as duas, fica à vontade, assim, tipo democracia pura aqui. Bom, a pedagogia libertadora, a gente está terminando também. A libertadora, em relação aos conteúdos que é dado em casa, é extraído da problematização que acontece na vida. Então, a criança trouxe um problema e, a partir dali, muito parecido com o que a gente viu agora há pouco, né? E, a partir dali, a gente tenta resolver aquela questão e trazer outras soluções, outros olhares para aquilo. Certo? Então, a pedagogia libertadora, ela traz o problema para a sala de aula, ela não tem livro, ela traz o problema da sala de aula, tá bem? Faz debates com isso, entre o professor, o aluno, outros professores podem ser outros alunos, o que é muito interessante, porque a gente escuta, o aluno tem voz, muita. Aí, ó, o professor é coordenador de debates que estabelece uma relação horizontal, adaptando-se às características e necessidades do grupo ou do aluno. Ele é sujeito participante do grupo. Então, o aluno trouxe o problema, a gente discute sobre esse problema e tenta resolver esse problema, certo? Quem é que organiza? É o professor. Só que o professor quer ouvir os alunos. Quando a gente estudava e a gente tinha debate ou fazia roda, círculo na sala de aula, a gente adorava. Por quê? Porque era isso, ó, pedagogia libertadora. Era a hora que a gente podia falar. Né? Vocês lembram disso? Eu adorava. Lá, lá, lá. Minha mãe era sempre chamada na escola. Lá, lá, lá. Porque eu falava. Falava. Eu falava. A minha filha mais velha também, eu sempre era chamada na escola porque ela falava muito. Toda reunião ela falava muito. Porém, ela tirava notas boas. Então, e falar muito, dependendo do ponto de vista, né? O que é falar muito, né? Não, ela é faladeira mesmo. Ah, tá. Porque, assim, falar enquanto o professor está explicando é uma coisa. Agora, falar porque você pode falar e aí você fala o que você pensa e você é podada por isso, aí já é outra situação. Não, ela falava muito. Ela Ela continua falando muito. Só que agora não tem diretora. É diferente, né? Como que era essa avaliação da pedagogia libertadora, né? Era uma prática emancipadora. Então, assim, na verdade, havia esse debate, ele era uma forma de avaliação. Tá? Então, não existia a avaliação do papel. A avaliação do papel veio depois, gente. Tá? Ou, quer dizer, veio antes e aí, então, uma imposição do MEC, uma briguinha que aí, enfim. A gente vai ver isso. Aliás, algum grupo vai falar sobre, né, avaliação, não é isso? Instrumentos de avaliação? Ah, não. Confundi outra sala. Mas a gente pode trazer também. Métodos dialógicos. Ah, você podia falar sobre isso, né, Elaine, Rosiane, é isso? Sobre os instrumentos de avaliação. Vocês podiam falar sobre isso? É bem interessante. Já que a aula que vocês estão com um problema de... Eu gostaria de ouvir sobre o fracasso escolar. Mas é importante falar sobre os diferentes instrumentos de avaliação. Ô, professora. Oi. O fracasso escolar é da outra aula. Eu sei. É que ela falou e eu falei agora sobre isso e eu lembrei. Mas enfim, tá, beleza, vamos falar na outra aula. Tá. A Milene também quer falar comigo sobre isso, tá? Ah, não, porque é meu grupo desse daí, por isso que eu tô falando. Achei que ia trocar. Ah, é? Sim, de sexta, né? De sexta? Então de sexta, fracasso escolar. Vou trocar nada. Ah, o fracasso escolar é seu? Sim, tá de bom. Sexta. Tá bom, depois a gente fala, então. Beleza, deixa eu terminar aqui, porque senão fica uma bagunça, peraí. Minha cabeça. Método dialógico
dialógico de diálogo, tá bom? É ativo, dialogal, é crítico. Eu escuto crítica, eu faço crítica, eu ativamente falo, eu passivamente escuto, né? Eu troco um diálogo, uma conversa, e isso acontece o tempo todo. E isso é muito interessante. A problematização da situação permite aos educandos chegar a uma compreensão mais crítica da realidade, através de troca de experiência em torno da prática social. Essa pedagogia libertadora do Paulo Freire faz parte daquela pesquisa que ele fez em campo com um grupo de pessoas, que ele conseguiu alfabetizar adultos através apenas da troca de experiência que havia entre eles. Então, eles sentavam, conversavam, alguém trazia um problema, era discutida a solução, e depois era passado para o papel. Era a hora que ele alfabetizava os adultos daquele centro, eu não sei da onde, que é em Minas Gerais, mas eu não sei da onde exatamente em Minas que ele fez essa prática de ensino. Alguém vai falar sobre ele depois, então? Pode ser. Dispensam-se programas previamente estruturados, bem como aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem. Olha aqui. Aqui, então, na verdade, a gente não vai encontrar, por exemplo, essas aulas expositivas de professor explica, o aluno apenas aham. Tá? Por quê? Porque aqui o aluno traz o problema e todo mundo fala. Tudo bem? A diferença da libertária e da libertadora? A diferença sim, tá bom? Pronto. Isso, maravilha. Vamos lá. Como que é o método de alfabetização da libertadora? Então, vamos lá. Primeira coisa. Há um levantamento de palavras dos alunos que está sendo trabalhada naquela sala de aula, tá bom? Então, vamos trazer algumas palavras-chave. Escolhe essas palavras, coloca na lousa, letra bastão, tá bom? Que é assim que se alfabetiza, né? Com a letra bastão primeiro. E aí, então, a partir dessas palavras, deriva-se outras palavras. Tá? Por exemplo, existe a palavra lá, carro. Aí, da palavra carro, qual outra palavra que a gente pode trazer? Carroça, carrinho. Certo? Por aí vai. Criação de situações existenciais típicas do grupo que será alfabetizado. Então, aquele grupo que vai ser alfabetizado, ele tem situações típicas que acontecem só com aquele grupo. Então, por exemplo, o que ele quis dizer aqui, gente, é que as salas, vou pensar em salas, tá? As salas, elas são divididas em algumas situações. Por exemplo, aquele grupo ali, eles moram na casa número ímpar. Esse grupo aqui mora na casa de número par. Esse daqui mora próximo da praça. Esse aqui mora próximo do ponto de ônibus, sei lá. Tá bom? Então, são situações que acontecem com eles. Alguma afinidade, tá? Criação de fichas roteiros. Olha as fichas aqui, vocês não devem lembrar, eu acho. Mas nós fizemos uma aula sobre ficha de resumo, de citação. E ficha roteiro. A ficha roteiro é uma elaboração de aula, tá bom? Em formato de ficha. Aquela fichinha mesmo, sabe? De biblioteca. Naquela ficha. Então, ela não necessariamente tem que seguir uma ordem certa, né? Ela tem essa ficha e cada ficha tem uma metodologia. Então, hoje a aula é sobre... puxei a ficha. A ficha tem todo o roteiro, do começo ao fim da aula. Isso acontece, até hoje, não em formato de ficha, mas, por exemplo, nas escolas do estado onde tem as eventuais, enfim, quando falta professor, eles pegam essa ficha roteiro, que eles chamam de caderno roteiro. Então, por exemplo, tá lá, na folha 1. Folha 1 tem uma aula sobre ditado de palavra.
tá bom? Então, fulano vai dar essa aula para a primeira série, tá bom? No dia seguinte, um professor do segundo ano faltou. Aí um outro professor vai pegar essa mesma ficha e vai dar aula no segundo ano. Beleza? Tem lá, do começo ao fim, é a mesma. Entendem o que eu tô falando? Então, essas são as fichas roteiros, tá? Elaboração de ficha com a decomposição das famílias fonéticas que são utilizadas para a descoberta de novas palavras. Então, tem também, além dessa ficha roteiro de plano de aula, tem essas fichas que são as famílias fonéticas. O que é fonético? É som. Por exemplo, a letra E, ela também pode ser escrita como letra E, não é isso? Eu posso pronunciar E, elefante, e eu posso dizer Érica, por exemplo. O som desse E variou, não foi? Não houve uma variação? É a mesma coisa de pensar ônibus e óculos. Também há uma variação. Então, se eu pego, por exemplo, a ficha que tem o O aberto, eu vou ter que dizer algumas palavras com O aberto, de óculos, de órgão, por exemplo. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com A, com maçã, imã, irmã, certo? Tudo bem, amores? O professor aí também já pode considerar a variação também de fonética de estado para estado? Por Variação, exemplo, isso. lá em Minas fala o alfabeto O, por exemplo. Aqui fala O, lá fala O. Ah, tá. A variação fonética que está falando aí é essa variação mesmo. Porque não necessariamente de sotaque, de regional, mas de que existem palavras como o fechado e o aberto, tanto em Minas como em São Paulo, né? Tanto na Bahia como no Rio Grande do Sul. Então, existem essa família, por exemplo, a palavra óculos e a palavra ônibus existem em todos os lugares, e elas são pronunciadas da mesma forma, né? Então, essa variação do O fechado e do O aberto, ou do O aberto, ela vai acontecer independente do sotaque, tá bom? Porque ela é uma questão fonética mesmo, é de som mesmo, porque existe. Agora, se existe alguma outra variação fonética por conta regional, também vai aparecer. Tá? É como o alfabeto, não sei da onde, que é bem diferente, que vem essa variação fonética. Lá em Minas, aqui é E, lá em Minas no alfabeto é E. Lá fala E. Em Salvador também é bem diferente. Como que é em Salvador? O J, eles falam Gilemeneopq. É isso aí. É isso aí. Re. É isso aí. Eles falam Silemene. Eles falam bem diferente. É bem diferente. Muito difícil. A ponto de não conseguir entender o porquê. Você sabe por quê? Por exemplo, repete para mim, então, a letra J. Eu só quero ouvir a letra J. Como que ela é? Gi. E o resto que você disse é o resto do alfabeto, é isso? É Gilemeneopq, Re, S, T. Lá eles falam assim. É Oi? C ou é S? C. Então, na verdade, eles não colocam a vogal na frente da pronúncia, eles colocam apenas do lado, não na frente, depois. Então, pensa, a gente fala F, escreve a pronúncia, F, E, F, E, não é isso? Lá não é E, F, E, é F. Entenderam agora? É só Nossa, isso que eles falam. E uma professora, assim, de um outro estado que vai morar nesse estado e para ela dar aula, misericórdia.
Não sei como é que funciona, na verdade, sabe? Eu não diria que eles estão errados. Eu diria que isso é uma adequação regional. Eu digo assim, que deve ser difícil para a professora manter isso daí, né? Se é uma professora de outro estado, realmente fica difícil, né? Mas eu não sei como que é o tipo de escola, se existe procura mesmo de professores de outros estados, como aqui a gente vê professores saindo da cidade, do município que você está, para ir para outro município, por conta de escolas, de oportunidades, né? Quantas pessoas que a gente vê indo, por exemplo, morar na praia, porque querem qualidade de vida, porque querem trabalhar com outros tipos de público. Muitas. E assim acontece com o interior. Agora, não sei se há uma procura muito grande desses profissionais nesses colégios, entendeu? Nessas escolas que têm esse alfabeto diferenciado. Eu acho que tem. Acho que não é, acho que é bobeira pensar que não tem, sabe? Mas enfim. Acho que tem, sim. Bom, apesar de que as escolas não devem ser grandes, né? Devem ser pequenas também. Enfim, tá bom. Ficar teorizando sobre isso. Nem tô lá, nem sou de lá. Não conheço ninguém de lá, da área da pedagogia. Então tá. Vamos seguir aqui com a pedagogia histórico-crítica, que é a última, e a gente encerra a aula, beleza? Semana que vem, então, a gente fala sobre o PCN da língua portuguesa, tá? Pedagogia histórico-crítica, olha quem está aí, Demerval Saviani e o Libânio. Curto muito os dois. Beleza. O que acontece aqui? A gente tem influência de um outro cara chamado o Marx. Sabe o Karl Marx? Então, tipo ele. Tá bom? E claro, de outras pessoas que eram, assim, não tão conhecidos como, tá? Vamos lá. Qual é aí, o que a gente vai encontrar nessa pedagogia histórico-crítica? Que a psicologia, ela já existia, e havia uma corrente dentro da psicologia sócio-histórica, que fala sobre a sociedade que acompanha o Brasil, desde que o Brasil é o Brasil, né, e que vem vindo e trazendo na bagagem essa história dessa sociedade contada. Tá bom? Quem são os psicólogos e influenciadores dessa corrente sócio-histórica? Vygotsky e Vallon. Vocês já conhecem os dois, não é isso? Já. Amandinha, não é? A fofa da Amandinha. Filosofia. A gente tem a filosofia do materialismo histórico dialético. O dialético é mais ou menos o que a gente estava falando agora. O dialético está fazendo parte do diálogo, do discurso, da formação da oralidade da criança, da pessoa, enfim, da sociedade, né? A prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e realidade concreta, visando a transformação da sociedade. Não adianta eu trazer para a sala de aula uma realidade que não faz parte daquela criança. Lembra que eu disse para vocês uma vez de que é muito importante a gente estar de olho na sociedade, em torno da escola que a gente trabalha, para poder pedir o material que está de acordo financeiramente com a região? Porque não adianta eu estar no meio de uma comunidade pobre e pedir um lençol de fios egípcio, por exemplo. Nem cabe ali, né? Assim, é um absurdo o que você está pedindo, né? Então, amores, é para trazer a realidade concreta. Assim, ó, aqui é assim, aqui é desse jeito. Não adianta trazer um lençol de fios egípcios que não vai caber nessa sociedade que você está inserida, tá? Enfoque no conteúdo como produção histórico-social de todos os homens. Tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz hoje, daqui 100 anos, vira história. Oh, sim. Por exemplo, essa pandemia, ela vai ser dita daqui 100 anos. Gente, há 100 anos atrás, as pessoas andavam de máscara. Hoje mesmo eu acabei dando uma aula de romantismo e tinha uma das cenas que era um sarau
da sociedade burguesa que compunha aquela época. E aí, então, tinham várias pessoas, assim, dentro de uma sala, e a moça estava recitando uma poesia, não sei. E aí, todo mundo olhando aquela imagem, eu falei assim, que engraçado que é olhar para essa aglomeração e todo mundo sem máscara. Parecia que estava todo mundo fazendo coisa errada, sabe? Foi muito engraçado. Por quê? Porque faz parte daquela época. Hoje, essa época atual, daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, vai ser o ápice do absurdo pensar que a gente tinha que andar de máscara na rua. Lavar as mãos com uma certa constância, passar álcool em gel o tempo todo. Né? Ô, Vanessa. Oi. E realmente, há 100 anos atrás, também andava de máscara. Sim. Né? A gripe espanhola, né? Exato. Foi o caos. Que ninguém sabia lidar com ela, né? Isso mesmo. É que eu estava, nessa época que eu mostrei hoje em sala, foi 1865, né? E a gripe espanhola foi depois, né? E aí foi engraçado ver uma situação. Tava todo mundo de máscara na sala, assistindo a aula, hoje, e aí uma cena de 1865, e as pessoas conversando, assim, normalmente, como a gente está conversando, só que uma de frente para a outra, cantando, ouvindo, enfim, e todo mundo sem máscara. E uma aglomeração total. Foi engraçado. Então, quando eles falam da histórica crítica, dessa pedagogia, que um dia ela vai virar história mesmo, tá bom? O enfoque no conteúdo como produção histórico-social de todos os homens. Como que é a escola? Valorização da escola como espaço social responsável pela apropriação do saber universal. Dentro da escola, cabe todo mundo, e o que vai ser ensinado ali é o que todo mundo aprende. Não é trazer a problemática, mas sim trazer problemáticas do mundo todo. Não apenas a problemática do seu bairro e a sua, né? Mas trazer a problemática do universo. Tá bem? Tudo bem? Socialização do saber elaborado às camadas populares, entendendo a apropriação crítica e histórica do conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade social e atuação crítica e democrática para a transformação dessa realidade. Então, se a gente consegue entender de que existem as camadas sociais e a gente precisa se socializar em todas essas camadas, porque ela compõe, sim, a sociedade, e fazendo uma crítica construtiva, porque uma sociedade, uma camada de sociedade vai ajudar a outra, então a gente tem a transformação dessa realidade, que é mais ou menos o que a gente estava falando sobre a vilania, por exemplo. O que nós podemos fazer, que nós somos de uma outra camada aí social, para poder ajudar e se socializar essa camada, poder entender o que eles estão precisando para poder ajudar, entendeu? Então, isso seria a histórica crítica, a pedagogia histórico-crítica, tá? Vamos lá? Qual é o conteúdo? O que a criança aprende dentro da escola? Conteúdo cultural, universal, incorporado pela humanidade, pensando nos clássicos. Permanentemente reavaliado face às realidades sociais. Então, traz a cultura universal, que todo mundo passa, todo mundo mesmo, o globo terrestre, tá? E aí, então, na verdade, faz uma avaliação sobre o que pode ser feito. Outra vez um debate. Não é o mesmo debate do Paulo Freire, com o olhar de Paulo Freire, tá bom? Mas é um olhar diferente. É um olhar também para essa sociedade. Também para uma problematização, tá? E o professor? Quem é ele dentro da pedagogia histórico-crítica? É uma autoridade competente, olha o nome, competente, é uma qualidade que deram já ao professor. Autoridade competente que direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento enquanto especificidade da relação pedagógica. O professor, ele tem competência, ele tem autonomia,
tá bom? Ele interfere, ele cria e ele apropria do conhecimento. Esse conhecimento é meu, esse conhecimento é seu. Eu quero dividir o meu conhecimento com vocês, tá bom? Então, o professor, ele tem vários papéis dentro da sala de aula, que é muito interessante também. E aqui a gente vai para o nosso último e derradeiro, olha, que oração, derradeiro slide, tá bom? Como que é a avaliação do histórico? Em Alagoas, derradeiro. Oi? Em Alagoas se fala isso, derradeiro, por último. Puxa, me desculpa, que passou uma moto um pouco barulhenta aqui. Vou falar outra vez. Em Alagoas se fala assim, derradeiro é por último. Isso mesmo, é o último, é o derradeiro. Como que é a avaliação histórico-crítica? Ela tem a prática emancipadora, diagnóstica, pressupõe tomadas de decisão. Então, ela olha para a criança e ela percebe que aquela criança consegue ter uma autonomia intelectual, lembra que a gente falou um pouco tempo atrás? A gente consegue olhar para ela e perceber que ela tem um probleminha ou não de aprendizagem, tá? E que ela consegue tomar decisões. Autonomia. Método da prática social, como que essa criança, essa pessoa que está sendo educada, ela se comporta na sociedade, ela compõe a sociedade, quem é ela na sociedade, tá bom? Essa é a prática social, na verdade, do histórico-crítica. A prática social é quem sou eu dentro da sociedade, que é o ponto de partida deles. Né? E assim, eu sou alguém e eu trago um problema. Qual é essa problematização? Qual é esse problema que eu trago para dentro de sala de aula, para dentro da sociedade? Com qual instrumento eu vou trabalhar essa criança? Com essa sociedade, com essas pessoas, tá bom? E aí o professor e a escola já compõem esse instrumento. Esse instrumento que eu estou falando não é um objeto. Tá bom, gente? É assim, ó. Instrumento é lousa, é papel, tá bom? É sentar embaixo da árvore para conversar, tá? Catarse. O que é catarse? Vocês já sabem o que é? Fala aí, quero ouvir. Eu não sei, não. O que é catarse? Não sabe? Quem sabe? Alguém sabe? Cartaz. Não, catarse. 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 O R vem depois do tá. Uhum. Catarse. Quem sabe o que é catarse? Vamos lá. Não sei. Oi? Eu também não sei. Não sabe. Tudo bem. Achei que você soubesse. Catarse nada mais é do que? Sabe quando você chega numa pessoa e fala assim, nossa, eu tô aliviada, falei tudo que eu queria? Você teve uma catarse. Catarse é conseguir falar tudo o que você sente. Mas que tá engasgado. Sabe o que tá engasgado? Tá aqui, ó, tá engasgado para falar isso para ela. É isso. A hora que você fala, você tem uma catarse. Você tem um alívio emocional. Tá bom? Então, essa angústia que a gente lida todos os dias, a hora que você fala sobre essa angústia, você tem uma catarse. Nossa, eu tô me sentindo tão bem agora que eu falei tudo que eu tinha para falar. Pronto. É uma catarse que você teve. Todo mundo um dia teve catarse. E a gente precisa ter. Senão a gente surta. Eu tenho todo dia, então, com meus filhos. Você está muito angustiado. Bom, e a prática social, que é o ponto de chegada. Olha da onde a gente sai e olha onde a gente chega. Porque é cíclica. Tá bom? Então, eu tenho a prática social, problematização, instrumentalização, catarse, prática social, problematização, instrumentalização e catarse. E prática social. Né? Então, ela é cíclica, tá bom? Ela começa e aonde ela termina. Ela termina onde ela começa. Tá bom? Ela é o quê? Cíclica. 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 Vou escrever. Cíclica. Isso. Que vem da palavra ciclo. Muito bem, cadê aqui? Cíclica. Tem acento. Cíclica. Andei. Ciclo, né? Uhum. Certo? Tudo bem, meus amores?
Olha a cara da Djailma. Tudo caramba, né, Djailma? Eu morro de sono. Ah, não, beleza. São 10h40, né, filha? Hoje eu estendi um pouquinho mais, né? Deixa eu interromper a gravação aqui. Vamos lá.